E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a análise combinatória, que é o conteúdo mais legal da matemática. E para começar eu vou deixar duas dicas para vocês, que é a coisa mais importante desse conteúdo. Dica número 1. É importante, pessoal, vivenciar a questão. Essa é a coisa mais importante de todas. Não é só uma questão de interpretar, interpretar as questões, a gente precisa vivenciar. Vivenciar como se estivesse num teatro, a gente precisa imaginar como se estivesse dentro da questão, a questão acontecendo com a gente. No momento que a gente consegue fazer isso, a gente consegue acertar as questões médias para difíceis, né, gente? Porque as questões fáceis são barbadas, né? Agora, no momento que a gente consegue vivenciar a questão e entender como se a gente estivesse dentro, a questão acontecendo com a gente, aí a gente consegue acertar as questões mais complicadinhas aí. Então essa é a dica número 1, gente, vivenciar a questão. A gente vai treinar isso aí, tá bom? Dica número 2, aí ó. Comece sempre pelas dificuldades, gente. Nunca adie os problemas. Se em alguns conteúdos da matemática, às vezes tem uma coisa mais difícil, a gente deixa para o lado, faz o mais fácil antes, depois faz o mais difícil, não funciona em análise combinatória, pessoal, não funciona. A gente tem que sempre começar pela coisa mais difícil. A gente lê a questão, a coisa mais difícil que tem um problema, a gente olha lá a questão, qual que é o problema da questão, a coisa mais difícil, a gente começa por ali. Se vocês não começarem por ali, vai dar errado com certeza, tá, pessoal? Vai dar errado com certeza. Então, vamos lá. 2 exemplos para a gente começar a brincar aí de análise combinatória. Vamos lá. Exemplo número 1 aí, pessoal. De quantas maneiras diferentes a gente pode organizar 5 livros em uma prateleira? De quantas maneiras diferentes a gente pode organizar 5 livros numa prateleira? Faz o seguinte aí, pessoal, dá um pause aí, né? Dá um pause no vídeo e tentem fazer, tá? Tentem fazer aí, dá um pause e tenta fazer. De quantas maneiras a gente pode organizar 5 livros em uma prateleira, né? Vamos lá, vai que eu espero vocês aí, dá um pause. Beleza, chegaram na resposta aí, gente? Então vamos lá. Esse exemplo aqui é pra gente, é um exemplo fácil, tá, pessoal? Quem já viu alguma coisa de combinatória, talvez já tenha feito aí no piloto automático. Mas eu vou pegar esse exemplo para a gente ver a primeira dica que eu falei para vocês ali, que é de vivenciar. Gente, a gente precisa vivenciar. Então, o que vocês vão fazer é imaginar lá uma sala, né? Uma prateleira, né? E não tem pegadinha, gente, análise combinatória. As coisas têm que estar muito claras, né? Então não existe essa história de livro deitado, não sei o que, não são formas diferentes. É direitinho assim, tá, pessoal? O livro bonitinho é só as trocas de livro de lugar mesmo, tá? Então imagine ali, olha que bonitinho aqui, né, pessoal? A prateleira aqui, né? Pensa uma mesinha aqui com 5 livros e de quantas formas diferentes eu posso organizar. Então eu tenho que me imaginar aqui, né? Podendo vivenciar isso, né? O que eu vou fazer, pessoal? O que eu faço quando eu tenho que organizar 5 livros em uma prateleira? Tá lá a prateleira vazia, tá aqui minha mesa com 5 livros, eu tenho 5 livros, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu tenho que escolher um dos livros para colocar ali na prateleira. E quantas opções de livros eu tenho para colocar na prateleira? Eu olho ali para cima da mesa, quantas opções eu tenho? Eu tenho 5 opções para colocar o primeiro livro na prateleira. Então, 5 opções, né? Coloco o livro lá na prateleira. 5 opções. Coloquei o primeiro livro, né? Então, 5 lá, né? Normalmente a gente faz os risquinhos lá, né? 5 risquinhos, né? Que são as 5 opções que eu tenho, né? E aí eu volto e olho para a mesa. Eu vou colocar o segundo livro na prateleira. Quantas opções eu tenho para colocar? Eu olho lá. Tem 4 opções. Vou escolher um dos 4. Qualquer um dos 4. Tenho 4 opções. Escolho um e coloco lá, né? Coloquei o livro lá, beleza. Então 4 opções está lá, na minha segunda casinha. 4 opções. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, olho para a mesa de novo. Quantas opções eu tenho? 3. 3 opções. Escolho um dos 3, coloco lá. Olho para a mesa de novo. Quantas opções eu tenho? 2 opções. 2. Pego um dos livros, coloco lá, né? Coloco lá, olho para a mesa, tenho só uma opção ainda, coloco esse no último lugar, né? Então,
5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, gente. Isso aí, ó, quem multiplicou e chegou lá no 120, que tem tudo a ver com o fatorial que a gente viu na última aula, né? São as possibilidades de trocar, de organizar 5 livros numa prateleira, são as trocas desses livros de lugar, né? Se fossem 10 livros, 10 fatorial, 20 livros, 20 fatorial, não importa se é livros ou carros ou qualquer outra coisa, letras que a gente vai ver depois numa próxima aula, né? Mas essa é a forma de organizar e por isso que isso faz sentido quando a gente visualiza, quando a gente vivencia isso, né, pessoal? Então, tá aí, né? Quando a gente consegue fazer parte da questão, as coisas fazem mais sentido. Essa aí é uma questão simples, tá bom? Dá para fazer mais ou menos automático, que bom que a gente consiga fazer automático, mas depois, nas questões mais complicadas, fazer parte da questão ajuda muito a gente, tá, pessoal? Essa é a primeira dica. Segunda questão para vocês aí, vamos lá, ver o que vai acontecer. De quantas maneiras a gente pode organizar 5 livros numa prateleira, sendo que o terceiro não pode ser o de matemática? Beleza? Vamos lá, tempinho para vocês, dar um pause aí. Quero ver se vocês conseguem resolver essa aí. Vou ficar esperando. Beleza, vamos lá então, né, gente? Essa segunda questão está relacionado com a segunda dica. A gente tem um problema ali, né, gente? A gente sempre começa pelo problema, né? Então tá aí minha prateleira, né? Tô lá com meus 5 livros, só que, né, um desses 5 livros é o livro de matemática, né? E esse livro de matemática ele não pode estar ocupando a terceira posição, né? Então, se ele não pode ocupar a terceira posição, onde que eu vou começar? Por onde eu começo a questão? Sempre pelo problema. Eu vou começar não ocupando o primeiro lugar, mas eu vou começar olhando para a terceira posição, né? Então vamos lá, vou resolver meu problema, tá? Quantas opções de livros eu tenho aqui para a terceira opção? Eu olho para a minha mesa e eu posso escolher dos 5 livros, qualquer um dos 4 que não seja o de matemática, tá? Então eu tenho 4 opções ali para colocar na terceira opção, na terceira posição, tá? Então 4 opções ali. Beleza, escolhi um daqueles 4 ali, que não é o de matemática. 4 opções ali. Beleza, resolvi meu problema. Agora não tenho mais problema, eu tenho certeza que na terceira posição não é o livro de matemática. Resolvi meu problema. E agora eu posso continuar pensando, né? Qualquer uma das posições que a gente olhar agora eu posso analisar, mas eu, como sou meio certinho, vou analisar desde o início, né? Então agora para a primeira opção, eu escolhi um dos livros, coloquei lá, me sobra os outros 3, mais o de matemática, mais 4 opções. Então eu escolho um desses livros, coloco lá 4 opções, olho para a mesa, tenho 3, coloco lá na outra opção 3, olho para a mesa, tenho 2 e tenho 1. Então, qual que é a resposta dessa questão? 4 vezes 3 vezes 4 vezes 2 vezes 1, né, gente? Multiplica aí, vai dar 96. Essa questão já ficou um pouquinho mais legal do que a anterior, né? Mas para vocês verem, gente, a gente começa sempre pela dificuldade, né? Então tá aí um pouquinho das dicas, né, gente? Quando vocês se derem conta que isso aqui funciona, né, as coisas vão ficar muito melhores para vocês em análise combinatória, né? Vamos lá. A gente vai começar a falar hoje, tá, pessoal, sobre o princípio fundamental da contagem. E o que vai nos interessar daqui para frente são as operações de pensamento, né? Essa primeira operação que a gente vai ver agora são das opções. A gente vai analisar opções, não importa, em diferentes contextos, e o que a gente faz com essas opções, que basicamente a gente vai ver na sequência que é multiplicar, a gente vai ver por que a gente multiplica e não soma, basicamente essa é a dúvida, por que a gente faz isso. Mas existem outras operações de pensamento, né? Numa próxima aula a gente vai ver a questão da ordenação, né? Como que funciona a ordem. A gente já viu um pouquinho isso que tem a ver com fatorial, né? É o que o pessoal chama de permutação, né? Permutação, que na verdade não é nada mais que essa história do fatorial, né? Tem gente que dá muita ênfase para o nome, né? Se é permutação, se é arranjo, se é combinação. Eu dou mais ênfase, gente, para a operação de pensamento. Então, ou é análise de opções, princípio fundamental da contagem, ou é ordenação, né? Que é o que a gente vai olhar aqui, o fatorial que ordena, que é a próxima aula, e depois a gente vai olhar para as escolhas, né?
as escolhas são divididas em duas partes, né? A escolha com ordem e a escolha sem ordem, né? A escolha quando a ordem importa, né? Que o pessoal classifica como arranjo. Eu não classifico isso como uma operação diferente, né? Mas a gente vai ver depois como é que isso funciona. E sim, a escolha quando a ordem não importa, de fazer grupos menores de um grupo maior, eu escolher um grupo menor. Como é que a gente conta isso de uma forma rápida? Que é a combinação. Então essa é a nossa sequência daqui para frente, né, pessoal, que vai rolar os vídeos aí. Então fiquem à vontade aí, curtam na sequência aí. Agora, princípio fundamental da contagem, PFC, análise combinatória. Fique com os exemplos aí. Primeiro exemplo, então, de princípio fundamental da contagem, né, gente? PFC. O que a gente faz aí, gente? Vamos lá. Então, o Fernando aí, vamos dizer, ele tem aí 10 opções de camiseta. Bermuda, vamos lá, ele tem 4 opções de bermuda, vamos ver, e tênis, vamos ver, o Fernando tem 2 opções de tênis. De quantas maneiras diferentes aí o Fernando pode se vestir? O que a gente faz com isso, gente? O que a gente faz com isso? A gente multiplica as opções, né? No princípio fundamental da contagem, a gente multiplica as opções, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem lá camisetas, bermudas e tênis, né? Então, o que acontece é o seguinte, quantas camisetas ele tem? 10 camisetas. Quantas bermudas? 4. Quantos tênis? 2. O que a gente faz com isso? Multiplica 10 vezes 4 vezes 2, 80 maneiras diferentes o Fernando tem para se vestir. Por que isso acontece, gente? Por que a gente multiplica e não soma? Imagina aí um esquema para cada camiseta, né? Então, o Fernando tem lá uma camiseta 1, por exemplo. Né? Para cada camiseta, quantas bermudas ele vai ter? 4. Então, ele vai ter a bermuda 1, ele vai ter a bermuda 2, ele vai ter a bermuda 3 e vai ter a bermuda 4. E para cada bermuda, ele vai ter 2 tênis ainda. Né? Então, ele vai ter o tênis 1 e o tênis 2. Né? Ele vai ter aqui o tênis 1 e o tênis 2. Ele vai ter aqui o tênis 1 e o tênis 2. Aqui ele vai ter o tênis 1 e o tênis 2. Então, olha só, gente, só para uma camiseta, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas diferentes de se comportar, né? Para uma camiseta, né? Agora, se pegar outra camiseta, mais 8, outra camiseta, mais 8, são 10 camisetas, né? Então, esse é o esquema da árvore que o pessoal fala aí, né, no princípio fundamental da contagem. Então, basicamente, gente, na dúvida, vocês tiverem dúvida em combinatória, vocês multipliquem, né? Soma em combinatória é somente em casos, quando vocês vão dividir em casos diferentes. Então, vão dividindo em casos, 2 casos, 3 casos, daí pega um caso, mais o outro caso e soma. Né? Mas ficou na dúvida se tem que somar e multiplicar, multipliquem, tá, pessoal? E aqui uma observação, então vamos fazer um outro caso ainda aqui, só para a gente ver como é que funciona. Mesma situação aí, vamos pegar a Monique. A Monique tem, vamos ver, blusas, a Monique tem umas 40, short a Monique tem uns 30 e sandália 25. De quantas maneiras diferentes a Monique pode se vestir? Então vamos lá, blusas, shorts e sandálias. O que acontece, o que a gente faz com isso? Multiplica, é bem fácil, tá, pessoal? O princípio fundamental da contagem, PFC, na combinatória. Então, é 40 vezes 30 vezes 25. De quantas formas diferentes a Monique pode se vestir? 40 vezes 30 vezes 25, isso vai dar 30 mil. 30 mil maneiras diferentes a Monique pode se vestir aí, pessoal, tá vendo? Então, uma dica para os meninos aí, gente, tenham paciência quando as meninas forem se vestir, não apressem elas, é muita possibilidade diferente. Tá vendo? É brincadeira, né? Tirando as outras coisas ainda, né? Não estou nem falando de maquiagem, de meias e outros apetrechos, tá vendo só? É brincadeira. Tá? Exemplo número 2, então, pessoal. Exemplo clássico também, né?
Então o pessoal está viajando aí de uma cidade A para uma B e de uma B para uma C, né? Então para ir de A até B tem 3 caminhos diferentes, né? De B para C tem outros 4 caminhos diferentes, né? Às vezes o pessoal tem questões que é de ir de carro, de navio e de avião, às vezes são estradas diferentes, tanto faz, mas a questão é sempre a mesma, né? Às vezes tem o nome das cidades, às vezes é genérico que nem está aqui. A pergunta é de quantas formas diferentes pode ir de A até C. Beleza, né? Então aqui é fácil, né? De A até B eu tenho 3 possibilidades, de A até C eu tenho 4, o que eu faço com isso? Multiplico. São 12 opções que eu tenho para ir de A até C, né? Tem gente que gosta de desenhar, se vocês quiserem desenhar isso, podem desenhar também, né? Mas não tem necessidade aí. Multiplica as opções sempre, está aí o princípio fundamental da contagem. Terceiro exemplo, com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, determine quantos números de 3 algarismos podemos formar. Então tá aí, gente, eu quero formar com esses números aí, né, 1, 2, 3, 4, 5, números de 3 algarismos, né, então eu tenho 3 opções aí, 1, 2 e 3, são números de 3 algarismos, né, centena, dezena e unidade, né? Quantas opções eu tenho para colocar? Eu tenho alguma restrição aí? Não tem nenhuma restrição, né? Então, quantas opções eu tenho no total aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas opções eu tenho para colocar aqui? Posso colocar qualquer um desses números? Sim, né? Posso colocar qualquer um deles. Tenho 5 opções. Quantas opções eu tenho para dezena? Né? Que é centena, dezena e unidade. Né? Não precisa colocar isso, botei isso só para bonito. Quantas opções eu tenho para dezena? 5 também. E para unidade, outras 5 opções. Né? Então, 5 vezes 5 vezes 5. 125 números eu consigo fazer com esses algarismos aí. Tá aí o primeiro exemplo com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Contagem de números aí. B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Agora começou a ficar mais legal. Agora eu tenho uma restrição, que é o distintos. Então, o que é o distintos? Eu não posso repetir o algarismo. Por exemplo, 333 não vale, estou repetindo, né? O 331 também não vale. Os 3 algarismos têm que ser distintos. Então, o que acontece é o seguinte. Quantas opções eu tenho aqui para o primeiro? Tenho 5 opções, posso utilizar qualquer um deles, 1, 2, 3, 4, 5. Só que o que eu utilizei aqui eu não posso utilizar de novo. Então, para a segunda opção aqui eu só tenho 4 opções, né? Eu não posso mais utilizar o que eu usei lá na centena. E agora aqui por último eu não posso utilizar nem o que eu usei aqui, nem o que eu utilizei aqui. Então eu só tenho 3 opções de números, né? Então eu não posso repetir os que eu utilizei antes, né? Multiplica aí, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, 60 números de 3 algarismos distintos eu consigo formar com 1, 2, 3, 4 e 5. Então, está aí contando de uma forma bem mais rápida, sem precisar fazer um por um. Letra C. Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar? Ó, quantos números pares de 3 algarismos? Então, são 3 algarismos, né? E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Para ser par, esse último cara aqui, ó, né? Para ser par, esse aqui tem que terminar em 2 ou em 4, né? Tem que ser 2 ou 4 ali. Então, para ser par, aqui eu tenho 2 opções. 2 opções. Só pode ser 2 e 4. E aqui pode ser qualquer coisa e aqui pode ser qualquer coisa. Então, aqui eu tenho 5 opções e aqui eu tenho 5 opções. Vai dar um total de 50. Então, tá aí. Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar? Então, o par está aqui o problema. Começo por aqui, tenho 2 opções. Aqui pode ser qualquer coisa e qualquer coisa. D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, 3 algarismos tem que ser ímpar e tem que ser distintos. Agora eu tenho 2 restrições. Para ser ímpar aqui tem que ser
1, 3 ou 5, né? Então tem que ser 1, 3 ou 5. Eu tenho 3 opções de escolha no último, nas unidades ali, né? Então eu tenho 3 opções de escolha dos 5 números. Então já escolhi e resolvi o meu problema do ímpar. E agora tem que resolver meu outro problema, que é o distintos. Então já usei um número. Quantas opções eu tenho aqui? 4 opções. Então já escolhi 2 números. Quantas opções eu tenho aqui? 3 opções. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36. Números ímpares de 3 algarismos distintos a gente consegue formar com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Questão número 4. Com os algarismos de 0 a 9, determine quantos números de 2 algarismos podemos formar. Aqui a questão ficou um pouquinho mais interessante, né? Porque a gente tem um lance do zero. Né? Porque o que acontece? Números de 2 algarismos, a dezena não pode ser 0. Né? Porque senão seria um número de 1 algarismo. Então aqui não pode ser 0. Então quantos números de 2 algarismos a gente pode formar? Quantas opções eu tenho aqui? De 0 até 9, gente? Quantas opções? 10 opções. 10 opções. Cuidado que a gente disse 9, né? De 0 a 9 são 10 opções, tá? Se aqui não pode ser o 0, aqui eu tenho quantas opções? 9 opções, né? O 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Não vale o 0. E aqui eu tenho 10 opções. Eu posso usar qualquer número, né? Então, 9 vezes 10, 90 números com 2 algarismos a gente consegue formar. Tá aí. Cuidado, então, quando tiver nas opções o 0 junto, e poderia ter sido no exemplo anterior também, né, de 0 a 5, né, eu teria 6 opções, tem que cuidar que o primeiro, né, nesse caso aqui a dezena, né, não vale nunca ser 0, né. B. Quantos números de 2 algarismos distintos a gente pode formar? Então, 2 algarismos, né? Aqui não pode ser 0. Né? Então, eu tenho 9 opções. E agora tem que ser distintos, então eu não posso repetir. Aqui eu teria 10 opções. Como eu não posso repetir o número que eu utilizei lá, eu também tenho 9 opções aqui. Tá? Então, 9 vezes 9, 81 números de 2 algarismos distintos. C. Quantos números ímpares de 2 algarismos distintos podemos formar? Então, vamos lá. 2 algarismos, e para ser ímpar tem que terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, para ser ímpar, eu tenho aqui 5 opções. E aqui não pode ser o 0. Só que não pode ser o 0, mas também não pode ser o número que eu escolhi aqui, porque eu primeiro resolvi o problema do ímpar. Eu tinha que garantir que era um número ímpar primeiro. Tá? Então aqui eu garanti que era o ímpar, eu fiz primeiro isso aqui. Então eu já escolhi um número aqui. Tá? Então agora eu vou escolher um número aqui, só que aqui não pode ser 0. Só que não pode ser 0 e também não pode ser o número que eu escolhi aqui. Quantas opções eu tenho? 8 opções. Né? Seria o total das 10 opções que eu tinha, menos o 0 e menos o número que eu escolhi aqui, que é um desses aqui. Eu não sei qual, né? Ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Tanto faz, um deles. Né? E o 0 também que não podia. Então, das 10 opções que eu tinha, 2 não valiam. Nem o 0, nem um desses aqui. Né? Então, quantos números ímpares de 2 algarismos distintos... né? Eu tenho 40. 40. Tá aí, divertido o negócio. E o último, então, que é o que todo mundo erra. Né? Que é o que todo mundo erra. E vocês vão errar, continuar errando. Então anotem aí, façam asteriscos, coloquem atenção. Mais que vocês façam tudo ali
né? Tudo aquilo que vocês sabem fazer, mas mesmo assim, quando aparecer numa prova, vocês vão acabar errando, porque esse aqui é o único que acaba fugindo da lógica, né? Porque tudo que a gente vai fazendo aqui em combinatória tem uma certa lógica e a gente acaba, quando a gente pega a linha de raciocínio disso, começa a ficar interessante e a gente acaba curtindo. Mas esse aqui acaba fugindo um pouco da lógica, que é quando tem o zero, né? Quando tem o zero, mais quando pede um número par, mais distintos. Né? Então, quando acontece essa combinação aqui, né, vocês têm que colocar um asterisco bastante grande lá para vocês, né? Cuidado. Né? E coloque tudo lá, mas mesmo assim, quando chega na hora de uma avaliação, de uma questão lá, normalmente as pessoas erram. Tirando quem tem muita concentração e quem tem... Né? Por que, gente? Por que as pessoas erram? Porque a gente precisa dividir em dois casos, porque é diferente essa situação aqui. Porque é diferente a situação em terminar em 0 da situação de terminar em 2, 4, 6 e 8. Né? E a gente se dá conta disso, não é tão simples assim. Né? Ou vocês decoram isso, ou se dão conta agora, e normalmente as pessoas acabam esquecendo isso com o tempo. Né? Porque o que acontece, olha só, vamos pensar junto. Se eu terminei com 0, né? Se eu termino um número com 0 para ser par, né? Gente, para ser par, eu tenho que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Mas a situação de terminar com 0 é diferente da situação de terminar com 2, 4, 6 e 8. Porque se eu termino com 0 é uma opção. Né? Só que se eu terminar com 0, quantas opções eu tenho aqui na dezena? Eu tenho 9 opções. Né? Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque aqui não pode ser 0 mais, porque eu já usei o 0 aqui na unidade. Então eu tenho 9 opções aqui. Então esse caso de terminar com 0 são 9 opções. Que a gente até sabe quais são nesse caso aqui, né? É simples, né? O 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Né? Mas em outros casos não é tão simples. E a segunda opção de terminar em 2, 4, 6 e 8, nesse caso são 4 opções, né? Aqui não pode ser o 0. Né? Então não pode ser o 0 e nem esse número que eu escolhi aqui. Quando eu termino em 2, 4, 6 e 8, aqui na dezena eu tenho só 8 opções e não 9. Então eu preciso separar, nesse caso de ser 0, par e distintos, eu preciso dividir em dois casos. Né? O caso de terminar em 0 e terminar em 2, 4, 6 e 8. Isso foge um pouco da nossa lógica aí. Né? E 8 vezes 4, 32. Né? E aí o 32, né, mais o 9, né, se eu somar isso aqui, né, vai dar o 41. Ainda bem que o 41 mais o 40 lá, que eram os ímpares distintos, vai fechar os 81, que é o total dos distintos. Né? Olha só, os pares distintos mais os ímpares distintos, tem que fechar o total dos distintos, 81. Né? Ainda bem. Mas eu pergunto, posso não fazer total de distintos, calcular os ímpares distintos, diminuir para chegar no total de pares distintos? Até pode, tá, gente? Mas vocês não vão lembrar disso. Tá? Vai por mim, que é a experiência. Se já pedir na conta antes e vocês se darem conta, beleza, podem diminuir sem problema nenhum. Mas por experiência, né, às vezes a pergunta é direto isso aqui. Então, às vezes é mais fácil. Se vocês lembrarem daquilo, vocês vão lembrar em dividir em casos também. Então, não sei. De qualquer forma, a forma que vocês descobrirem ou se lembrarem para conseguir chegar na resposta certa, parabéns para vocês aí. Mas, pela minha experiência, é o caso em que as pessoas acabam se descuidando. Né? Que é o caso que normalmente as pessoas acabam errando, porque não é o caso que a situação em que a gente acaba lembrando, né? Não faz parte da nossa lógica. Né? Então anotem para vocês aí, 0, par e distintos, tem que ativar o sentido aranha de vocês aí, tem que gritar alguma coisa na cabeça de vocês. Quando vocês virem uma coisa nesse sentido, é a única coisa que precisa chamar atenção, porque o resto tudo faz parte da nossa lógica aí. Beleza, gente? Valeu!